Vamos iniciar agora a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar matemática com o assunto multiplicação de números naturais. Nós vamos trabalhar no livro das páginas 42 a 55, tá? Onde vocês vão finalizar com as atividades. Então, prestem bastante atenção na nossa aula de hoje, tá? Onde nós vamos iniciar a operação de multiplicação. Vamos lá? Multiplicação é a operação que permite calcular a soma de parcelas iguais. Então, verifique o exemplo. Então, nós estamos o quê? Somando as parcelas iguais. Então, aqui eu somei o 9 7 vezes, tá? Então, 9 foi somado 7 vezes, que o meu total foi 63. Ou trabalhando na multiplicação, 9 vezes a quantidade de vezes que o número 9 foi repetido. No caso aqui, foram 7 vezes. Então, 9, que foi o número repetido, vezes a quantidade que foi repetida. Então, 9 vezes 7, 63. Então, esse modo aqui é para o iniciante que ainda não sabe trabalhar com a multiplicação. Então, aqui ele pode treinar, não é? Para começar a trabalhar a multiplicação, tá? A outra forma de utilizar a multiplicação é com a ideia de disposição retangular. Então, nós temos a ideia de somar a soma de parcelas iguais e também a de disposição retangular. É possível resolver de duas maneiras. Então, vamos lá? Ideias associadas à multiplicação. Então, eu tenho aqui, no caso, duas ideias: adicionar parcelas iguais e a disposição retangular. Então, aqui, adicionar parcelas iguais. Já está falando parcelas iguais, tá? No caso aqui, eu tenho este telefone, né? Está perguntando qual é o valor do telefone ao lado. Eu não sei o valor, mas eu sei que a parcela dele custa R$ 26. E ele está me dizendo bem aqui, olha, o valor e de quantas vezes eu posso pagar esse valor. Então, esse valor aqui, eu vou pagar ele de 3 vezes. Então, 26, 26 e 26. Então, quer dizer que eu vou pagar 26 3 vezes, tá? Em 3 meses, eu vou pagar o total do telefone, tá? Então, aqui, o valor da minha parcela é R$ 26, vezes a quantidade que eu vou pagar. Eu vou pagar 3 vezes. Então, 26 vezes 3, 78. Então, o valor total do telefone é R$ 78. Disposição retangular. Quantas carteiras há nesta sala de aula? Então, aqui, no caso, eu vou ter linhas, tá? Linhas e colunas. No caso, aqui na minha linha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carteiras nessa fileira, tá? E na minha coluna aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho, em cada coluna, eu tenho 5 e eu tenho 8 nas fileiras. Então, no caso aqui, 8 vezes 5 é igual a 40. Então, no total, eu tenho 40 carteiras, tá? Então, vamos falar de novo aqui sobre disposição retangular. Vamos lá, novamente. Um salão tem 5 fileiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Cada fileira tem 4 cadeiras. Então, aqui, ó, cada fileira vai ter 4 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras há neste salão? Então, aqui, a quantidade de fileiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, vezes a quantidade de cadeiras. Então, em cada fileira eu tenho 4 cadeiras. Então, 5 vezes 4 dá o total de
20. Então, no total, eu tenho 20 cadeiras. Vamos representar as cadeiras do salão. Então, vamos lá. Aqui eu tenho colunas. Colunas, tá? São aqui na sua vertical. Então, eu tenho 4 colunas. 1, 2, 3, 4. E linhas? E linhas vão na sua horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 linhas vezes 4 colunas. Que 5 vezes 4, aqui no total eu vou ter 20, tá ok? Continuando aqui. Há várias formas de organizar 12 copos em fileiras e colunas. Então, no caso aqui, eu tenho 12 copos, mas eu vou organizá-los em fileiras e colunas. Primeiro exemplo aqui, eu posso fazer 3 fileiras com cada fileira eu vou ter 4 copos. Então, 3 vezes 4, 12. Outro, eu posso fazer 4 fileiras e em cada fileira eu vou ter 3 copos. Outro modo de organizar os 12 copos. Mais um modo, eu fiz 2 fileiras, não é? Eu fiz 2 fileiras de 6 copos. Então, 2 vezes 6 também é 12. Ou eu posso fazer 6 fileiras, olha aqui, fileiras, tá? Em cada fileira eu tenho 2 copos, tá? 6 vezes 2 também é 12. Então, aqui nós organizamos os copos, né, de formas diferentes, tá? 12 copos em formas diferentes, tá? Utilizando as colunas, fileiras e as colunas. Outra forma aqui, a multiplicação não é somente ideia de adicionar parcelas iguais ou disposição retangular. Podemos calcular o número de combinações da seguinte forma. Então, leiam comigo aqui. Ana vai a uma festa de aniversário, mas não sabe o que vestir. Ela ganhou roupas novas de sua mãe. Ela ganhou 3 camisas, tá? E 2 calças. Ela ganhou as 3 camisas, tá? E 2 calças. De quantas maneiras Ana pode se arrumar para a festa com essas roupas? Então, vamos lá. Então, ela ganhou, né, 2 calças e 3 camisas. Então, há 3 possibilidades dela usar uma calça, não é? Uma calça com 3 camisas de cores diferentes. E também há outras 3 possibilidades dela usar a segunda calça com as 3 camisas diferentes. Então, aqui, 3 mais 3 é igual a 6 possibilidades que ela tem de se vestir diferente, tá? Então, a decisão 1, escolher uma calça, tá? Então, ela tem 2 tipos de calças diferentes para usar e 3 tipos de camisa também diferentes. Então, aqui, 2 calças vezes 3 camisas. No total, ela vai ter 6 possibilidades de se vestir diferente. Algoritmo da multiplicação. Então, aqui nós vamos agora trabalhar as continhas. Então, eu tenho aqui, a minha continha não está armada, não é? Ela está na horizontal, 21 vezes 4. Então, vamos armar essa continha. Número maior pode ficar em cima, vezes o número que vai ser multiplicado, tá? Então, aqui eu tenho a leitura, eu sempre vou iniciar, não é, a minha conta de trás para frente. Então, o número que está atrás vai ser primeiro multiplicado. No caso aqui, a minha unidade. Então, o 4 vai multiplicar primeiro a unidade. 4 vezes o 1, tá? E depois o 4 vai multiplicar a minha dezena. Então, no caso aqui, 4 vezes 1 é 4, não é? Ah, tá. Vamos verificar também aqui os termos, né, da multiplicação. Então, o primeiro termo se chama multiplicando. O segundo se chama multiplicador. E a tua resposta, né, o teu resultado vai se chamar produto.
Aqui no caso, a minha multiplicação deu 84, não é? Primeiro eu multipliquei as unidades, depois das dezenas. 4 vezes 1, 4, não é? Está aqui o resultado. E depois ele multiplicou a dezena. 4 vezes 2, 8. Então, aqui vocês verificaram o modo de multiplicação e conheceram também os termos da multiplicação. Multiplicando, multiplicador, e o resultado vai se chamar produto. Próximo número, eu tenho aqui o 1567. Ele vai ser multiplicado agora com dois números no multiplicador, tá? Então, o meu multiplicador, ele vai multiplicar meus dois números agora, trabalhando com dois números do multiplicador. Mesma coisa. Primeiro, eu vou iniciar de trás para frente. Então, o último número, que é o 4, ele vai multiplicar primeiro a unidade, depois dezena, depois centena e depois a unidade milhar, tá? Quando estiver tudo resolvido, eu vou para o meu número da frente, que é o 2. Então, o 2 é a mesma coisa, vai multiplicar a unidade, depois a dezena, depois a centena e a unidade de milhar. Vamos lá, então? Então, primeiro eu tenho aqui, não é? 4 vezes 7. Vou começar primeiro com 4. Esquece o 2 por enquanto, tá? 4 vezes 7. Vai dar o quê? 28. Fica o 8 e sobe o 2. Agora, o 4 vai multiplicar quem? O 6. 4 vezes 6 é 24. Com mais 2, 26. Fica o 6 e sobe o 2. O 4 agora vai multiplicar a centena, que é o 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Tá? Então, 20 ganhou mais 2 é igual a 22. Fica o 2, né? O número de trás fica e o da frente sobe. Agora, o número 4 vai multiplicar a unidade de milhar, que é o número 1. Então, 4 vezes 1 é 4. Com mais 2, 6. Então, aqui o 4, né? Já resolvi toda a multiplicação do 4. Então, 4 eu vou esquecer agora. Agora, eu vou para o 2, a mesma coisa. O 2 vai multiplicar todos os números que estão em cima, tanto a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. O que tiver para subir, vai subir e você também vai somar. Só que nós temos aqui uma regrinha. O último número vai ficar vago. Eu não vou colocar ninguém aqui debaixo do último número, que no caso aqui é o 8. Então, eu vou colocar meu resultado agora, tá? A partir do número, eu vou indo para a esquerda, tá? Então, aqui, em vez de eu colocar o resultado agora na unidade, não é? Aqui, vou colocar na dezena, tá ok? Eu vou sempre caminhando agora para a minha esquerda, tá? Então, bora lá. 2 vezes 7, 14, não é? O número de trás fica e o da frente sobe. 2 vezes 6, 12. Com mais um que subiu, não é? Subiu um aqui, tá? 12 com mais um, 13. Fica o 13 e sobe o 1. 2 vezes 5, 10. Com mais um que ele ganhou, 11. Fica o 1 e o 1 da frente sobe. 2 vezes 1, 2. Com mais um que ganhou, 3. Tá? Então, aqui como agora vai ser minha segunda operação. Eu vou trabalhar agora com a adição. Então, aqui esquece os números que estão lá em cima agora. Vamos focar somente nesses daqui, tá? Agora, somente a continha de mais. Lembrando que o último número fica vago, né? Então, não tem ninguém para ele somar, tá? Então, repete o 8. Agora, eu tenho as minhas somas aqui. Dezena com dezena. 6 mais 4, 10. Fica o 0 e sobe o 1. Vou para a centena. 2 mais 3, 5. Com mais um que eu ganhei, 6. 6 mais 1, 7. Tem alguém para o 3 somar? Não. Tá? Então, aqui no caso, vamos lá colocar a pontuação, o ponto. Tá? O ponto eu vou contar
3 casinhas de trás para frente. Bora lá? 1, 2, 3. Então, aqui vai ficar o meu ponto. Então, meu resultado deu 37.608. Então, aqui não é mais uma resolução utilizando a multiplicação. Agora, com 2 números no multiplicador. Vamos para mais uma continha, agora com 3 números no multiplicador. Olha aqui, eu tenho 3 números no multiplicador, é a mesma coisa. Você vai multiplicar um número por vez, tá? Passo 1. Depois dos números estarem corretamente posicionados, multiplicamos as unidades do segundo fator pelo primeiro. Então, nós vamos multiplicar a segunda pelo primeiro, tá? Então, aqui, o primeiro número que nós vamos utilizar é o 6, tá? Então, no caso aqui, o 6, ele vai multiplicar o 243. Neste caso, devemos realizar a operação 243 vezes 6. Colocamos o resultado desta operação na parte inferior. Inferior é aqui embaixo, tá? Da mesma forma que fizemos no exemplo da anterior, não é? Então, vamos lá. Então, aqui, o 6, não vou olhar para o 2 nem para o 5, vou esquecer por enquanto. Então, aqui, o 6 vai multiplicar o 243. 6 vezes 3, 18. O 8 fica, 1 sobe. 6 vezes 4, 20. E 4 com 1, 25. O 5 fica e o 2 sobe. 6 vezes 2, 12. Com mais 2, 14. Pronto, o meu resultado deu 1.458. Então, aqui, o meu número 6, eu já resolvi esta continha. Vamos para o passo 2. Passo 2, tá? Em seguida, multiplicamos o primeiro fator pela dezena do segundo. Ou seja, agora o 243 não é vezes o 5, é a dezena vezes os números aqui de cima. Então, vamos lá, nós já temos, né, o primeiro resultado, que foi do 6. Vamos para o 5. Então, o 5 vai multiplicar o 243, começando de trás para frente. Primeiro, o 5 vai multiplicar a unidade. Então, 5 vezes 3, 15. Lembrando, né, que nosso último número fica vago, não fica ninguém debaixo dele, tá? 5 vezes 3, 15. Fica o 5 e sobe o 1. Sempre o que sobe vai para a sua unidade que vem logo na frente, tá? 5 vezes 4, 20. Com mais 1, 21. Fica 1 e sobe o 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Então, aqui da dezena, né, que é do 5, já tenho meu segundo resultado. Olha, o primeiro foi do 6, primeiro resultado. O segundo é do 5, segundo resultado. Vamos para o terceiro resultado, que é do 2. Colocamos o resultado 1.215 embaixo do resultado anterior, mas movendo uma casa para a esquerda. Olha só, então aqui não fiquei com ninguém aqui de baixo, tá? Está vago. Passo 3. Em seguida, o primeiro fator, agora que é o 2, é multiplicado pelas centenas do segundo, pelas centenas do segundo fator. Primeiro fator, segundo fator, que é a centena. Já multipliquei a unidade, que é o 6, o 5, que é a dezena, agora o 2, que é a centena. Tá? Ou seja, 2 vezes 243. Já que a terceira, né? Primeiro foi do 6, o segundo foi do 5 e a terceira fileira é do 2. Mais uma vez, o último número fica vago. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Pronto, a terceira fileira já foi resolvida. Colocamos a resposta embaixo do anterior. Lembrando que temos que mover uma casa para a esquerda, assim como fizemos na anterior. Passo 4. Os resultados obtidos são somados por colunas respeitando a posição que estão.
O resultado desta soma será o resultado final da nossa multiplicação. Então, o resultado final é quando você já vai resolver agora a sua soma. Esquece os números de cima e você vai somar agora os resultados que você encontrou, tá ok? Assim, podemos dizer que 243 vezes 255, no caso aqui na nossa soma, não é? 8, não tem ninguém para ele somar, é só repetir. 5 mais 5, 10, fica o 0, sobe 1 para cima do 4, tá? 1 mais 4, 5, com mais 1, 6, 6 mais 6, 12, fica o 2 e sobe 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 com mais 2, com mais 8, né? 12, fica o 2 e sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. Então, o número 243, este número bem aqui, tá? 243 vezes 256, o teu resultado é quando você garante toda a sua soma. O resultado é 62.208, tá ok? Finalizando agora com as propriedades da multiplicação. Então, aí nós já vimos, né, nas nossas aulas anteriores, as propriedades da adição. Aqui nós vamos verificar agora as propriedades da multiplicação. A primeira que nós temos aí é a propriedade comutativa. Então, a propriedade comutativa é uma regra que determina que a ordem que multiplicamos os números não altera o produto. Então, aqui no caso, olha, 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 vai dar o mesmo resultado. Então, não vai alterar o produto. 10 vezes 3, 30 ou 3 vezes 10 é 30. Então, eu alterei, não é os lugares, mas não alterou o produto que é teu resultado. Propriedade do elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, aí, ele garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro, não altera. O caso do 1 aqui, quando ele é multiplicado por qualquer número, ele não vai alterar o resultado. 1 vezes 5, 5. 7 vezes 1, 7. 12 vezes 1, 12. Então, onde apareceu o 1, nós estamos verificando a propriedade elemento neutro. Propriedade distributiva. Então, essa propriedade ela garante que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Ou seja, quando houver uma soma de dois números, bem aqui, ó, quando houver a soma de dois números entre parênteses, multiplicando aqui, olha, por um número qualquer, podemos realizar a soma primeiro. Então, a gente pode fazer primeiro a soma também e depois fazer a multiplicação. Ou podemos multiplicar, não é, esse número por cada parcela da soma e depois realizar a adição. Tá? Então, no caso, eu posso primeiro repetir o 5 é igual uma expressão numérica. Eu posso repetir o 5 vezes e somar quem está dentro do parêntese. E dessa soma, né, eu vou ter resultado, eu posso multiplicar o 5 vezes o meu resultado. Ou eu posso multiplicar 5 vezes 12, que vai dar o resultado, mais, vou repetir o mais, e 5 vezes 25 vai dar o meu resultado. Aí eu vou só somar os dois resultados e vou ter um resultado final. Propriedade elemento nulo. Em toda multiplicação que tem o zero como um dos fatores, o produto é zero, tá? Então, elemento nulo, segundo essa propriedade, sempre que multiplicamos qualquer número pelo elemento nulo, o resultado será zero. Então, quando aparecer o zero, não é? Estamos falando da propriedade elemento nulo, só na multiplicação, tá, meninos? Então, aí, o zero, toda vez que multiplicar, né, com
com algum outro número, o resultado será sempre 0. 6 vezes 0, 0. E 0 vezes 4, 0. E vamos para a última propriedade associativa. Então, aqui, quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação. E o resultado sempre será o mesmo. Então, aqui a gente pode escolher da maneira que quiser. No caso aqui, o 6 vezes 5 está dentro do parêntese e vezes 2 está fora. Ou eu posso colocar o que estava dentro para fora, não é? No caso, 6 vezes, e o 15 multiplicar com o 20 que estava fora. Tá? Aqui, 6 vezes 15, 90. Vou repetir quem está fora do parênteses, que é o vezes 2. E 90 vezes 2, 1.800. Do outro lado, eu fiz 6 vezes, então eu repeti, não é? Porque quem lembra da expressão numérica resolve primeiro os parênteses. Então, quem estiver fora do parênteses, vou só abaixar. Aqui no caso, 6 vezes eu abaixei. 15 vezes 20, 300. 6 vezes 300, 1.800. Tá, meus amores? Então, nós vamos finalizando a nossa aula aqui de matemática, não é? Com as multiplicações, tá? Treine a tabuada em casa de multiplicação, tá? A tabuada é fundamental para você ter o controle aí da resolução dos seus cálculos, tá? Então, quem ainda não está aí com a tabuada assim na cabeça, já podem ir treinando. Treine, façam cópias de tabuada, tá? Tentem fazer sozinhos os resultados da tabuada, mas treinem, tá? Porque a tabuada é fundamental, a tabuada de multiplicação é fundamental nas resoluções dos nossos cálculos, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula, tá ok? Beijinhos para vocês. Tchau!